Êxodo 3. Então vamos ler a partir do primeiro versículo. E vamos até o verso 5. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá, verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Ele disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Podeis sentar. Esse faz parte da coletânea dos lindos textos da Bíblia. É um dos textos que traz um vislumbre de uma experiência profunda, marcante, mas também é fonte de muitas más interpretações. E eu quero, nesta manhã, compartilhar um peso que há no meu coração, na minha alma, para a nossa igreja atual. Ontem tivemos o privilégio de estar aqui cultuando, adorando o Senhor, com o tema Homens que estão em busca de Deus nessa geração. Geração que busca Deus. O presbítero já nos trouxe uma palavra edificante, uma palavra da parte de Deus. Deus está à procura de homens e de mulheres que querem, de fato, fazer a diferença. E eu quero pontuar aqui algumas coisas nesse texto sobre o compromisso com Deus. O que move a tua vida? O que está te movendo? Escuta. O nosso passado, irmãos, ele serve de referência para aqueles que tiveram problemas, crises, dificuldades, erros. O que serve o passado? Para lembrar de onde saiu, para nunca mais voltar. Mas aqueles que tiveram um passado glorioso, de vitórias, de conquista, para que serve o passado? Para lembrar onde você já chegou e que você pode conquistar mais. Porque nós temos dois problemas, irmãos. Nós temos aqueles que não conseguem desassociar do passado ruim, e isso impede de viver o presente, porque as mágoas passadas, os erros passados gritam tão alto que não conseguem ouvir a voz de Deus no momento para poder viver o melhor de Deus no futuro. E isso vira um ciclo. Porque lembre-se, hoje é o futuro de ontem, amanhã é o futuro de hoje, e a gente vai esperando por um futuro que nunca chega, porque estamos dentro do ciclo repetitivo. Eu não consigo resolver o meu ontem, eu não consigo fazer pazes. Irmãos, a Bíblia diz assim: perdoarei os vossos pecados e já não mais me lembrarei deles. Tem um texto que diz assim: lançarei vosso pecado no mar.
Aí a gente completa, não diz na Bíblia, né? Mar do esquecimento, essa colocação é nossa. Mas Deus diz que lançaria o nosso pecado nas profundezas dos mares. Eu li um autor que disse assim: quando Deus lança os nossos pecados nas profundezas dos mares, Ele coloca uma plaquinha assim: proibido pescar. Não vai resgatar. Não vai pescar aquilo que Deus já lançou nas profundezas. Mas nós temos um outro problema. É essa ausência de libertação do passado ruim. Agora, o passado bom, de glória, de coisas, também impede o presente quando você só vive no saudosismo. Que tempo bom quando eu me converti. Que maravilha quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Quando eu fiz um curso. Quando... Porque eu sou assim. O Deus que agiu ontem não pode agir hoje. As coisas que você viveu lá no passado, Deus não pode dar continuidade. E é dentro disso, irmãos, que eu quero vos falar. Olhando para a vida desse homem, quantas lições, claro. É um texto de uma riqueza muito grande. Aqui você pode trabalhar em várias e várias linhas de mensagem e extrair coisas extraordinárias. Mas hoje eu quero falar de compromisso com Deus. A Bíblia está dizendo aqui: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian. A tua vida, entende, irmãos? Eu quero que você saia daqui dentro do teu coração com uma simples perspectiva. Deus, eu vivi 2022, estamos finando, mas eu quero terminar esse ano com outro propósito, que vou entrar 2023 sobre da vida e saúde para viver diferente. Então, minha primeira pergunta que eu te faço: a sua vida é um planejamento ou é um perfil de acidente? As coisas que estão acontecendo com você estão dentro daquilo que você planejou, ou você está sendo acidente de percurso? Porque quando eu olho para esse texto aqui, esse texto não tem planejamento nenhum. Isso aqui é acidente de percurso. Isso aqui é as coisas que deram errado por causa de erros lá atrás. Nós estamos falando aqui do homem pela qual teve uma reviravolta de vida. Não, você conhece a história, não precisa aqui pontuar, senão vou gastar muito tempo. Mas Moisés é um sobrevivente. Moisés é um milagre. Moisés é uma bênção para a família. Moisés, ele quebrou os paradigmas. Moisés é um homem pela qual ele mudou a rota daquilo que era impossível. Um menino que nasceu com a sentença de morte se torna protegido daqueles que ordenaram matá-lo. Um menino que nasceu escravo se torna príncipe. Vai ser loucura, mas Deus faz essas coisas. O garoto que não poderia viver, porque a morte já estava como sentença sobre ele, e se vivesse, teria que viver escondido, teve o privilégio de viver em um palácio, vestir as mais roupas finas que tinha na época, estudar nas melhores faculdades, comer do melhor que o Egito poderia produzir. Esse menino cresceu tendo tudo de pela qual seus pais nunca planejaram dar para ele. Esse é o Moisés, o milagre. Porém, quando olhamos para esse texto, onde é que está esse homem? Está no palácio? Está resolvendo coisas de príncipe? Não. A Bíblia está dizendo que esse homem está no deserto. E por que está no deserto? Porque fez as coisas erradas. Tomou o caminho segundo o teu coração. Ele matou um homem e teve que fugir. Do que você está fugindo? O que você
fez atrás que te faz você fugir? Ele não sobreviveu porque o pai e a mãe apenas queriam, mas porque Deus tinha um projeto. Só que agora esse homem, ele está longe do projeto. Mas nós não estamos falando de um dia, uma semana. Nós estamos falando de um mês. Aqui já se passa 4 décadas, 40 anos. Esse homem escreve uma história de vida, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem o contexto. Tudo porque fugia de um passado. Casou-se e não teve papai e mamãe. Não teve os irmãos. Teve os filhos, que é a nossa alegria, e não teve como participar isso com a família. E quantas pessoas que estão vivendo isso, irmãos, que não conseguem viver a alegria dos prazeres daquilo que Deus proporciona para nós, por causa de coisas em que pela qual deixaram para trás. Graças a Deus que há um Deus no céu que vai atrás de nós e nos dá a oportunidade de corrigir a nossa vida. Se Deus nos abandonar a própria sorte, vamos viver das nossas tragédias e morreremos em meio às nossas tragédias. Desalentados, frustrados, decepcionados. Mas tudo isso é resultado do nosso próprio plantio. Deus não mandou ele matar ninguém. Ele agiu por conta própria. E quantas das vezes que agimos, fazemos as coisas por conta própria, do nosso jeito, da nossa maneira, e pagamos um preço tão alto. 40 anos, sem pai, sem mãe, sem seus irmãos. E ele está aqui vivendo a rotina de vida. Já está aos 80 anos. Já quem sabe esperando a morte chegar. Pensando que tudo estava terminado. E aqui começa então uma linda história. Deus vem ao encontro deste homem. A Bíblia diz que ele estava apacentando o rebanho que era do seu sogro. Seu sogro, um sacerdote de Midian. Não tinha filho. E Moisés foi visto como um presente de Deus para aquela família de 7 filhos. Jetro o amou, o recebeu, o acolheu. E teve nele ali o amparo que ele tanto queria em ter um filho. E Moisés, ele replanejou a sua vida para terminar exatamente naquele deserto. Tudo começou muito lindo. Milagres, sobrevivência, glória, poder, abastança. Mas agora lá está ele no deserto. É a história de muita gente. Alguns começam bem e terminam mal. Alguns começam mal e terminam bem. Tudo depende de como nós nos relacionamos com o nosso Criador. Mas vamos no texto, precisamos avançar. Diz a Bíblia que em um dia que ele estava ali, apacentando o rebanho, e ele levou esse rebanho atrás do deserto. Chegou no monte. E a Bíblia diz no verso 2 que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Que lindo pensar em tudo isso. Escuta. Você conhece a história. Abraão, Isaac e Jacó. José foi fugido. Depois traz toda a sua família. Tempo de glória. Terra de Gósen. Fartura. José é o governador do Egito. Tudo isso cai no esquecimento. Passa-se os tempos. A glória vira inglória. De apogeu vai para a escravidão. E esse momento de contextual aqui. Opressão.
escravidão e morte dos humanos. Escuta uma coisa. A última vez que a Bíblia apresenta Deus falando é com Jacó. Termina-se Gênesis com José profetizando, dizendo: olha, comprometa-se de levar meus ossos, porque Deus nos visitará. E por favor, leve meus ossos daqui. Mas nós temos essa lacuna entre a morte de José e esse texto aqui. Apenas anos. Silêncio de Deus. Deus não fala. O seu povo sofre. O seu povo está passando ali pelas penúrias. Mas Deus não fala. Escuta, irmão. Deus nos chamou para caminhar uma caminhada de fé. Não adianta você pensar que você todos os dias vai sair pisando em fogo e vai cair labareda e que vai ter manifestações gloriosas. Não, a caminhada é de fé, tem que estar aqui dentro. Eu não estou vendo nada, mas eu acredito. Eu não caminho com aquilo que eu vejo, eu caminho naquilo que eu creio. A convicção tem que estar aqui dentro. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que você não vê. A nação de Israel, ela vivia por fé. E Êxodo começa com esse clamor, com esse grito: Deus, onde estás? Senhor! Lembrando, o Egito era politeísta. Vários deuses. Templos e mais templos dedicados aos deuses. Um antro de idolatria. E lá, ali está o povo de Deus, sofrendo. E os egípcios, aparentemente, vangloriando-se com suas conquistas, construindo as suas pirâmides, vivendo a sua glória, mas o povo de Deus sofrendo. Escuta, igreja, mesmo que você olhe empresários bem-sucedidos, homens famosos enriquecendo, que adoram deuses que são pagãos, que são ateus, e você olha para a sua realidade e diz: por que eu sofro? Porque eu não tenho recurso que eu gostaria de ter? Porque eu não dirijo um carro? Porque eu não tenho uma casa? Escuta uma coisa: pode ser que você não adquire aqui nessa terra os seus sonhos, mas há uma pátria celestial que Deus preparou para mim e para você. Abraão, ele caminhou dentro dessa visão, sabendo que Deus tinha uma pátria. Mesmo que ele não conquistou, mesmo que ele não fez uma cidade sequer, mas ele cria no grande arquiteto construtor que tinha uma pátria eterna, construída não por mãos humanas, mas por mãos eternas. A nação de Israel vivia esse antagonismo. A glória dos ímpios e a inglória dos que serviam, porque eles eram os escravos. Moisés viu a adoração. Moisés, ele conviveu com magos, conviveu com feiticeiros, viu a ampla adoração entre pela qual Faraó, a casa do Faraó, os grandes e poderosos veneravam aos deuses. Se você pegar qualquer livro de cultura egípcia, e você vai pagiar, e você vai ver o quão eles eram impregnados com a religião, com o culto aos deuses. A nação de Israel não tinha nenhuma representatividade. Nada. E é forte isso. Nada palpável. Sabe? Não tem estátua, não tem nada. Ei, é por isso que quando a Bíblia fala que Deus, ele tirou o universo, trazendo, você não precisa de nada palpável. Você só precisa crer que Ele é o Deus que te criou, que te formou. Ele preparou o céu. Pastor, mas eu nunca vi o céu. Mas você vai ver, calma. Aquieta teu coração, aquieta tua alma. Caminhe, continue por fé. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. É a fé que tem que nos sustentar.
sustentarmos, senão nós somos engolidos. Engolidos pelo crescimento daqueles à nossa volta que não servem a Deus. Quando você já ouviu, pastor, mas espera aí. Fulano, Beltrano, Ciclano não servem a Deus, mas são prósperos. Prosperidade nacional. De que você está sendo abençoado, porque os ímpios que são prósperos estão no inferno. Salmo 90 diz que a nossa vida é 70 e 80 anos, que passa de 50 e canseira. Eu te pergunto, o que é 70 anos em comparação com a eternidade, irmãos? O que é 100 anos em comparação com a eternidade? Aquieta teu coração. Faz as pazes com Deus, faz as pazes com o teu passado. Reconsidera as coisas. Comece a olhar para Deus como teu Pai. Ele não está te punindo, não é karma essa vida. Essa vida não é karma. Essa vida não é processo de punição. É o processo de nós nos achegarmos mais a Deus e conhecermos melhor a Deus. Deus quer se revelar a você. Vou dizer, isso é eu, Samuel. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, meu Deus, parece que está tudo errado nesse texto. Porque o milagre que o Senhor fez de sobreviver ao garoto era para esse menino com 20 anos chegar ali e arrebentar tudo e arrancar o povo. Mas passa 80 anos. O tempo de Deus não é teu tempo. Deus não trabalha com lógica. Isso aqui, para a minha natureza, é ilógico. Tinha que aproveitar a jovialidade, a juventude. Tinha que aproveitar o vigor. Mas Deus quer um paradigma. Isso não é assim. Vou trabalhar lá na frente. Voltando ao texto. Moisés tem 80 anos. E é só aos 80 anos que Deus se revela. Já não tinha mais os seus diplomas com ele. Já não tinha mais as suas roupas. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse texto, às vezes, ele tem muitas interpretações erradas. No que diz respeito a sandálias, nós vamos entrar daqui a pouco. Nós estamos falando de Moisés, que já saiu do Egito há 40 anos. Teria que ser muito milagre, irmão. Moisés teve vestes egípcias, sandálias egípcias. Não tem nada, irmão. 40 anos. Qual é a roupa que você tem aí durante 40 anos? Não tem. Moisés agora, ele é um mero pastor camponês. Por favor, olha só comigo para a gente avançar nisso. Vou dar para o texto. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deuteronômio 29, 5 diz assim, olha, está aqui na tela. Em 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Deus fez um milagre. Se Moisés tivesse as mesmas coisas que ele tinha no Egito, então isso aqui não era milagre. Era sinal que a roupa do Egito era boa mesmo, os calçados eram bons, e o povo ter vivido com tudo isso era apenas o fato do Egito ter produzido coisas boas. Mas não, o povo, a sua roupa não envelheceu, os seus sapatos não destruíram, porque Deus preservou as roupas e os sapatos do povo de Israel no deserto. Então, Moisés aqui, voltando para o texto, ele é hoje, nesse texto, nesse momento, só um camponês, só um pastor. Nem resquício tem de mais nada. Mais nada. Já é pai de 2 filhos. Já tem família estabelecida. Egito nem passa mais pela cabeça. E ele não pode voltar lá. Não sabe o que espera. Para arranjar problema, toca a vida. Mas aí Deus então se revela a ele. A Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor, mas eu lembrando, esse anjo do Senhor aqui, irmão, já bateu família. É o próprio Deus através de um anjo que vem ali naquela face para falar com esse homem. E aqui eu quero parar um pouquinho e me deter com você. Deus se revela a nós
Mas entenda uma coisa que eu preciso que você saia daqui entendendo. Não é porque você é mais bonitinho, mais lindinho, ou porque você é melhor do que A e B. Deus se revela porque Ele quer se revelar. Não é mérito meu, não é mérito teu, não é mérito nosso, é mérito dele. É Deus que acha Moisés no deserto, não é Moisés que acha Deus. É Deus que vem ao encontro dele. Pastor, mas como assim? A questão é, Deus nos procura, Deus nos acha, Deus se revela. A partir daí é que vai fazer a diferença entre aqueles que correspondem com Deus, aqueles que dão um positivo para Deus e aqueles que viram as costas. Essa é a diferença. Mas a atitude de se revelar é dele. É Deus que vai para o deserto encontrar com esse homem e usa uma sarça, um arbusto, e ali naquele arbusto está o anjo do Senhor, o crepitar, o fogo. É isso que chama a atenção de Moisés. A primeira experiência dele com Deus é com a visão. Ele olha algo que é diferente. Está calejado, 40 anos. Não é mais um príncipezinho que tinha tudo as mãos, já serviu por vários séculos. Não. Ele tinha que se virar a partir de agora. Mãos calejadas. E olha para aquele arbusto, aquela sarça que pega fogo, que incendeia, mas não consome a árvore. Os galhos não consomem, as folhas não consomem. Os seus olhos ficam ali extasiados com aquela revelação. Escuta, igreja, Deus tem usado coisas para chamar a sua atenção, mas às vezes você está tão tomado pelas coisas que você acha importantes que você não consegue enxergar Deus te chamando a atenção. Às vezes estamos tão atolados de trabalhos, de preocupações, e que não conseguimos entender Deus está nos chamando. Essa visão está opaca, nossos olhos estão fechados, estamos com a nossa vida obscurecida, está tudo escuro, e não conseguimos entender. Deus está chamando a nossa atenção. Moisés, ele consegue perceber. Tem algo anormal acontecendo na nossa volta. Deus está fazendo algo diferente aqui e eu preciso parar. A experiência com Deus, ela começa quando Deus, ele inicia-se um processo conosco e nós paramos as nossas atividades para entender o que é que Deus quer. Vocês param. Agora é a hora de tentar entender o que se ocorre. Diz a Bíblia, o final do verso 2: olhou e notou, ele percebeu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Só tem uma coisa que pode proporcionar isso: só Deus. Sabe por que você está aqui hoje? É porque tem um fogo que arde dentro de você que não te consome. O natural, o normal é o fogo. Tudo que tem contato com o fogo é destruído. E é interessante que a Bíblia revela a Deus como fogo. E como é que eu consigo trazer esse Deus para dentro de mim, que sou elemento destrutivo por causa do pecado? E esse fogo vem, queima em nós, mas não nos consome. Isso é graça. É a graça de Deus sobre nós. Porque o normal é que o fogo de Deus iria nos consumir, como consumiu Nadab e Abiú. Mas pela graça de Deus, esse fogo veio para nos purificar, para gerar luz, para gerar calor de Deus. E é isso que Moisés está vendo: uma sarça queimando, mas que não está consumindo. E ele diz então: agora irei lá, eu verei essa grande visão,
Por que a sarça não se queima? Eu quero entender isso. E ele dá passos, ele caminha. A Bíblia diz no verso 4: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Ele disse: Moisés, ei. Se você pensar na história, o homem, ele tem ali apenas ovelhas. Está no lugar deserto. Começa a ver um fogo queimando no meio do arbusto. E ele para tudo, fica ali admirando de longe. Começa a caminhar. E quando chega um dado momento, há uma voz dentro do fogo. Chama seu nome. Ele deve ter quase caído para trás. Me acharam no deserto. Mas onde? De onde vem essa voz? Mas é uma voz. Uma voz que traz acalento na alma, no coração. Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, é majestosa, é gloriosa. Aleluia. Moisés achava que estava sozinho, mas não. Deus estava ali e ele não sabia. Deus, ele é onipresente, irmãos. Às vezes agimos e fazemos como se ele não estivesse ali. E o que ele quer configurar conosco é que em todo canto onde nós estivermos, a presença dele está. Não tem stop, não tem momento onde desligamos. Agora estou sozinho, estou privativo, não. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Seja onde você for, os olhos de Deus te acompanham. Onde você estiver, você não está sozinho. A presença de Deus está ali. A grande questão é que nós não nos apercebemos disso e vivemos como se ele não tivesse. Mas lá no deserto, Deus encontra Moisés e o chama pelo nome. E faz questão de gritar audivelmente 2 vezes: Moisés! Moisés! Para ele não achar que era um vulto, que era coisa da cabeça dele. E a partir do momento que ele ouve o seu nome, diz a palavra de Deus que ele responde: eis-me aqui. Estou aqui. Primeiro, ele viu uma sarça. Para tudo e vai ao encontro daqui. Depois ele ouve uma voz. E só então ele começa a falar. Eu posso dizer com toda a convicção, sem forçar o texto, quantas vezes que Deus ele tem mostrado, tem chamado, os nossos lábios estão cerrados, fechados, e Deus continua te aguardando, e você diz: Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer a obra. Eu vou me dedicar, eu vou ganhar almas, eu vou orar mais, eu vou estudar a tua palavra. Deus nos chama por compromisso, mas nós estamos cerrados, não é comigo, é para ele, é para ela, é com fulano, é com meu plano. Ei, Deus tem nos chamado individualmente, irmãos. Somos nós que estamos perdendo, não é Deus. Se Moisés se objetasse ali, quem perdia era ele, não era Deus, porque Deus levantaria outro. Assim como levantou Arão, quando ele disse que ele não sabia falar. Se eu não me dispuser em fazer, pode ter certeza, desses 8 bilhões de pessoas sobre a terra, Deus vai levantar outro. Se você não se levantar para fazer aquilo que Deus te chama, pode ter certeza que Deus vai levantar outro, irmãos. E quem perde somos nós. Trabalhar para Deus é privilégio. Trabalhar para Deus é um mérito que Deus nos dá como graça. Fazer a obra de Deus. E eu não repito, não me canso de repetir isso. Ele não precisaria nem de mim, de você. Ele é um Deus todo-poderoso que traz a existência do nada. Ele tem anjo, arcanjo, que não tem serafins à disposição dele. Um anjo matou 185 mil soldados assim, irmãos. Mas ele escolheu a mim e a você. Isso é graça. Isso é graça. Não é bênção, é graça. Moisés ele diz: eis-me aqui. Ele está dizendo: estou
disponível, Deus. Pode falar. Moisés, como vos disse, até então, só conhecia Deus de ouvir falar. E sua mãe lhe falou nos tempos, meses e anos que passou com sua mãe. Foi-lhe dada essa instrução, que ele era hebreu, que ele tinha um Deus invisível, mas que aqueles ali do seu tempo, do seu relacionamento, nunca tinham ouvido a voz de Deus. Irmãos, estamos clamando por uma mudança, por um avivamento. Mas escuta uma coisa, tem que começar com alguém, irmãos. Tem que começar com alguém. Pastor, mas tem mais de centenas de anos, tem mais de 200, 300 anos que Deus não fala. Mas Deus começa no deserto, falando com Moisés. E Deus está esperando homens e mulheres para levantar as mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode falar. Eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou fazer. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus procura no meio, no seio da sua igreja, homens e mulheres dispostos a fazer a vontade dele. Jesus, ele diz: o Pai procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E Deus continua procurando homens e mulheres com esse compromisso, que servem a Ele na inteireza do coração. Agora o verso 5. Não te chegues para cá. Para separar a adoração. Deus se revela, Deus chama e Deus põe limite. Não chega. Por quê? Deixa eu dizer para você. Eu e você trabalhamos com imediatismo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós queremos ir em direção às coisas para que elas aconteçam porque a gente acha que tem que acontecer. Quando Deus diz: espera aí, é porque Ele está dizendo: não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da tua forma. Tem um jeito de eu trabalhar. Stop, Moisés. Deus quer ensinar o seu povo, a sua igreja, em como fazer a vontade dele. Deus, ele quer trabalhar, irmãos, na igreja, nos corações. Mas infelizmente somos impetuosos, como Moisés. Saímos para agir da nossa forma, da nossa maneira, sem entender qual é a combinação de Deus. E aqui entra então. O que é que Deus diz para Moisés? Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esse é o alvo do que eu queria chegar. Já delonguei-me tanto na introdução, mas eu quero agora fechar aqui, porque esse aqui é o ápice de tudo aquilo que falei até agora. É quando Deus fala para Moisés: ei, Moisés, você vai começar um relacionamento comigo, então deixa eu já começar te ensinando como é que as coisas funcionam. Tira os sapatos dos teus pés. Em outra versão diz: tira a sandália dos teus pés. Como vos disse, alguns interpretam, diz: olha, Moisés estava com uma sandália ali que tinha a imagem do Deus Ra. A Moisés tinha ali as sandálias egípcias. Deus queria desligar. Não, ele estava desligado, já tinha 4 décadas. Não. Eram outras coisas que Deus queria falar com ele. E eu quero aqui pontuar algumas coisas aqui que me chamam a atenção no que diz respeito a esse chamado de Deus com Moisés. Lembre-se, como lemos no início, dizendo, vamos situar, Moisés, ele está no deserto, ele está apacentando, ele está em uma montanha. E eu vou começar dizendo assim: região
árida, região de sol escaldante. Tem um fogo crepitando. O chão não é esse aqui, essa madeirada. Não. O chão não é de mármore como eram os templos egípcios. É terra, é areia, é pedregulhos, tem espinhos. E a primeira coisa que Deus diz para Moisés: tira as sandálias. O primeiro processo de Deus conosco começa com renúncia. Começa tirando a tua vida. Os pés é o que nos firma, irmãos. O que te mantém de pé, os pés. E por que usamos calçado? Para proteger esses pés. Quando Deus diz para Moisés: ei, tira a tua sandália, ele está dizendo: renuncia a tua proteção. Expõe você agora a caminhar, mesmo que seja com dor, com perigo, que vai machucar teus pés. Ele poderia gritar: Senhor, mas isso aqui está quente, esse solo está quente. Escuta, o Deus que te manda, o Deus que coordena a tua vida, é o Deus que vai proteger os teus pés das pedras, das areias, dos espinhos e do calor. Teus pés não se queimarão, conforme diz Isaías 43. Se passares pelo fogo, ele não arderá em ti. É uma questão de confiança. É de crer, é de acreditar. Tira a sandália dos teus pés. Tem disposição. Está disposto a me obedecer, mesmo que fuja a lógica. Tira as sandálias, pessoas. Eu aprendo com esse texto que Deus ainda nos quer diante dele, mas Ele quer que nós tiremos as nossas sandálias, nossas proteções, os nossos achismos, para caminhar com Ele. Tem uma outra coisa. Tem um texto de Ruth, Ruth capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. Havia, pois, de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isso era por testemunho em Israel. Quando havia uma remissão, aqui estamos no caso de Ruth, o remidor, segundo a lei do Levirato, quando a mulher ela casava não tinha filhos, então o irmão do seu marido deveria tomá-la. Mas nesse caso de Ruth, ela não tinha um cunhado, então teria que ter um remidor. Mas nesse caso aqui, voltamos para Noemi, que Ruth era moabita. Agora era a remissão da família de Noemi, porque os dois filhos já estavam mortos. Abimeleque já tinha morrido. E aí o parente próximo, para resgatar Noemi, teria que casar com Ruth. Mas ele não pode, ele não quer casar com Ruth, porque ele já tem esposa. E ele transfere isso para baixo. E nesse momento, para ele, tirava o sapato e o entregava para o outro, como ato de compromisso de aliança. Se aplicarmos isso, quando Deus diz para você: tira a sandália dos teus pés, Deus está dizendo: eu quero formatar com você uma aliança de compromisso. Eu quero compromisso seu. Eu quero que você esteja comprometido a viver. E lembre-se, é um compromisso de remissão. É Ele que te remiu, que te comprou. Agora você é dele. Você passa a ter um dono. Você pertence a Ele. E por último, irmãos, quando se faziam as oferendas aos deuses no Egito, para se entrar nos templos, é da mesma forma que o muçulmano faz hoje, que os budistas,
a cultura japonesa, não se entrava no templo calçado. Era uma ofensa aos deuses. Eu vi uma foto arqueológica que a arqueologia conseguiu resgatar da história egípcia, onde há uma configuração, né, de um desenho de um servo egípcio segurando os sapatos de Faraó, enquanto ele adentra o templo para cultuar ali um dos deuses. E eu termino dizendo isso. Escuta. Vocês conheciam essa cultura egípcia? Pastor, então Deus estava paganizando? Não. Deus, para se revelar a nós, Ele precisa usar o que nós conhecemos. E Moisés sabia que nos tempos de culto aos deuses egípcios, para se entrar no templo, se tirava os seus sapatos. Porque sapatos eram símbolo de contaminação. Pisava-se em qualquer lugar, se contaminava. E para entrar então nos templos, para que não fosse contaminado, deixava-se seus sapatos para fora. Aos ricos, tinha ali os empregados que segurariam os seus sapatos. E adentrava-se o templo para se prestar ao culto. Mas isso era nos templos. Qual é a revelação, pastor? Quando Deus se apresentou para Moisés, não tinha coluna, não tinha mármore, não tinha efígie, não tinha estátua, não tinha nenhum apogeu de templo ali. Mas um Deus eterno estava dizendo: olha, se os homens veneram lá, eu quero começar te ensinando para entrar na minha presença. Mas se eu não vejo o templo, eu sou o templo. Eu sou o objeto de culto. É porque você tem uma configuração de paredes. Salomão disse: os céus dos céus não te pode conter, como eu poderei fazer uma casa para ti. E Deus ali estava falando com Moisés: o meu templo é o universo, que não pode nem ao menos me conter, porque eu sou maior que ele. Ele está nas minhas mãos. E Moisés ali passa então a entender que não é o templo que faz Deus, mas é Deus que faz o templo para ele. Ele é maior do que qualquer Deus egípcio, porque mesmo ali, no meio do vazio do nada, ele se revela e fala algo pela qual nem lá no Egito, no meio daquele esplendor, os deuses faziam. Quando Deus diz: tira a sandália dos teus pés. Agora tem outro ponto. Deus estava falando: olha, Moisés, lá no Egito se reverenciava-se, se venerava a deuses que não são Deus. Eu quero começar uma caminhada com você. E o verso 6 diz para ele: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Irmãos, Deus quer reverência minha e tua. Tire a sandália dos seus pés. Tira aquilo que é falta de compromisso. Tira aquilo que é embaraço. Tira aquilo que está sujo. Tira aquilo que contaminou. Tira aquilo pela qual já foi tomado pelas coisas dessa terra. Para entrar na presença de Deus, nós temos que tirar os nossos calçados. Mas isso não é literal, não é para entrar na igreja sem sapato. É na presença de Deus. Aleluia. Isso nós falamos de maneira espiritual. Sobre o teu coração. Sobre aí dentro. O que Deus está falando com você hoje? Porque eu creio que essa palavra é individual, irmãos. Para um vai surgir um efeito, para outro vai surgir outro. Mas o importante nessa manhã é você compreender que Deus não te abandonou. Recapitulando o que eu disse nessa palavra, independente de onde você estiver, Deus tem um processo de um recomeço com você. Mesmo que você considere: não tem mais. Passaram-se já 80 anos e Deus vai lá e busca o processo para começar. Mas tem um processo, tem um meio, tem que tirar as sandálias, tem que estar disposto a caminhar com Ele, tem que estar disposto a obedecer. Eu quero pedir a você se colocar de pé.
Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Deus está te chamando. Deus está chamando você.